Senhor. Amados, nesta noite nós já ouvimos louvores ao Senhor e agora nós vamos para a exposição da Santa Palavra de Deus. E esperamos que, assim como Deus tem falado conosco de outras vezes, Ele continue nos ajudando, nos inspirando, de tal forma que você possa compreender a Santa Palavra de Deus. Nesse período, nós estamos sempre às sextas-feiras trazendo uma mensagem escatológica. E nesta noite não é diferente. Nós queremos convidá-lo para a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 18. Já foi lida essa noite e nós queremos reler com os amados. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nós lemos esse texto essa noite e vamos dar um tema, mensagem: o coronavírus e o anticristo. O coronavírus e o anticristo. Vamos ver que relação há entre o coronavírus e o anticristo. Há uma ligação aí que nós descobrimos por esses dias e Deus nos abriu uma porta na palavra e eu vou buscar dentro da palavra de Deus e desses últimos acontecimentos mostrar aos amados irmãos esta relação. Muito bem, então que ligação há entre o coronavírus e o anticristo? Vamos conhecer o anticristo, o anticristo, o homem do pecado, a missão do anticristo, a destruição do anticristo e o que a igreja deve fazer nesta última hora. Queridos, esse assunto veio ao meu coração. Esta semana foi noticiado a entrevista com o ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, e ele afirmou que por trás do coronavírus existe um plano comunista. O título do artigo é Chegou o Comunavírus. Ele deu esse nome, Comunavírus. E isto é muito forte, especialmente para nós cristãos, especialmente para nós conhecedores da palavra de Deus. Eu fui buscar que fundo de verdade havia nessas declarações, especialmente quando ele diz que, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade, entre aspas, disse ele, encarregada de vigiar e punir as pessoas, um estado de exceção global permanente, transformando o mundo em um campo de concentração. Nós ouvimos, o Brasil inteiro ouviu essa declaração e nós começamos a buscar entender a razão de tudo isso. Não queremos entrar aqui, todavia, no mérito da questão, aprovando ou não a fala do ministro, pois não é de nossa alçada. Todavia, ao mesmo tempo, quero chamar a sua atenção a você que é conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Bíblia, que profeticamente nós descobrimos que profeticamente está escrito que haverá um tempo neste mundo em que uma crise sem precedente na história acontecerá. E em meio a essa crise vai se levantar um líder mundial que promoverá a solução dos problemas globais. É aí que nós vamos encontrar uma razão para a declaração do ministro. Então, que ligação há entre esse tempo de coronavírus e o anticristo? O que nós podemos encontrar é que há uma preparação no mundo hoje, mais do que nunca. O mundo se prepara como um palco para receber um líder mundial, para resolver problemas de saúde pública, para resolver problemas de ordem econômica, financeira, e nós estamos ouvindo já o mundo clamando por essa liderança. E nós que conhecemos a palavra de Deus,
sabemos que profeticamente está escrito e está exatamente desenhado o pano de fundo através dos profetas, que esse líder mundial, o anticristo, haverá de se levantar em um momento exatamente como este, um momento de crise, um momento em que os homens não estarão encontrando uma saída para resolver o problema, e de repente se levantará um homem, um iníquo, a Bíblia o chama de o homem do pecado. Esse homem, por eficácia do poder de Satanás, virá com sinais e prodígios de mentira, e então conseguirá enganar as nações. É um assunto muito sério, é um assunto muito oportuno, e eu espero que você nos acompanhe nessa mensagem para compreender o que a palavra profética nos diz a esse respeito. No texto da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós encontramos quando o apóstolo fala sobre o anticristo, o homem do pecado. E ali o apóstolo descreve suas características, que são idênticas com o que estamos começando a ver no tempo presente. A necessidade do líder que está se desenhando no mundo inteiro, nas nações, é exatamente características que só esse homem do pecado, profetizado pelo apóstolo Paulo, profetizado por Daniel, profetizado pelo próprio Jesus, somente um homem com essas características é que pode surgir para resolver o problema da humanidade. Olha, amados, historicamente, os prepostos de Satanás apresentam-se com os títulos mais circunstanciais e pomposos que você possa imaginar. Quando a gente vai ler a história, quando a gente vai buscar através dos tempos, a gente vai ver que Carlos Magno ainda hoje é louvado como o construtor da Europa. Você que conhece a história sabe quem foi Carlos Magno. Napoleão jamais deixou de ser enaltecido como romântico e culto guerreiro. Você conhece a história, sabe quem foi Napoleão. Hitler, apesar de todas as suas maldades, é fervorosamente cultuado em alguns segmentos extremistas, como o eterno Führer na Alemanha. O que é um Führer? Um guia, ele chama o nosso guia, o nosso mestre. Pois bem, já o ditador comunista Joseph Stalin, em que pese os milhões de soviéticos e friamente ele assassinou, continua a ser incensado por consideráveis setores da esquerda como o pai do povo. Veja as características desses líderes. Apesar dessas gloriosas designações, esses déspotas sempre se levantaram contra o povo de Israel e contra a igreja do Senhor. Sempre surgiram em épocas de crises econômicas, crises sanitárias, crises espirituais. Sempre esses homens se aproveitaram de momentos assim e se levantaram como grandes líderes mundiais. Vá me acompanhando. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, o que nós vamos entender é que esses líderes que tanto fizeram contra Israel e contra a igreja do Senhor, até mesmo esse líder mundial que ainda vai se levantar, conhecido como anticristo, e daqui a pouco daremos outros títulos que a Bíblia menciona, todos esses serão arremessados no lago de fogo, para onde também será lançado o querubim caído, a antiga serpente, Satanás, o diabo e finalmente chamado de dragão. Todos perecerão. Mas, meus amados irmãos, segundo as palavras do ministro, o que me chamou a atenção é que esses lacaios de Satanás estão tendo a continuidade de seus planos maléficos através de um plano comunista que tem se aproveitado dessa pandemia. A pandemia existe, ela é verdadeira, ela está sendo acompanhada no mundo inteiro, mas tem alguém se aproveitando da pandemia para exatamente trazer um plano maligno que vem exatamente ser o momento do ápice para o aparecimento do anticristo. Alguém que se levantará contra Israel e contra a igreja do Senhor Jesus. Amados, isso é profético, está na Bíblia, e nós vamos mostrar a vocês a partir de agora a origem do anticristo, o homem do pecado. Sabe onde esse líder ele aparece na Bíblia? Lá no princípio, lá no Gênesis. Lá no capítulo 4 do Gênesis, você já pode encontrar ali dois personagens
que se identificam com as características desse líder que o mundo tanto está aguardando. Ele aparece nas figuras de Caim e de Lameque. Ambos agiram como anticristo, como homem do pecado, com aquele que vai aparecer contra a igreja de Jesus. Só que eu tenho uma boa notícia para dar àqueles que acompanham as profecias bíblicas. Você que serve a Jesus, não tenha medo. Pode vir o plano que vier. Plano para destruir Israel, plano para destruir a igreja, para oprimir a noiva do Cordeiro. Pode se levantar o líder que se levantar. Agora, creia no que estou lhes dizendo. Na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar exatamente uma palavra que vai descansar a nossa alma, porque quando a gente começa a falar nessas coisas, parece que o medo quer tomar conta da gente, mas olha o que disse o apóstolo: o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Versículo seguinte: e então será revelado o iníquo. Observe que há um que resiste. Já o mistério, a maldade, não é? O movimento, o plano, ele já existe. O apóstolo estava falando aí por instrumentalidade do Espírito Santo há 2000 anos atrás. E ele disse: nesse tempo em que o iníquo vai aparecer, esse líder mundial, o mistério da injustiça, o plano da maldade já ia estar acontecendo, não é? Já ia estar forjado o plano. Mas ele disse que há um que resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Veja que o iníquo aí, esse líder é chamado de iníquo por causa da sua iniquidade. Só se revelará após este que resiste ser tirado. Deixa eu lhe dar logo essa notícia que eu já estou com vontade de dar. É que esse que resiste até que do meio seja tirado, para que depois que ele saia, se revele o iníquo, é o Espírito Santo de Deus que está no meio da igreja. O Espírito Santo ainda está na terra. E a presença do Espírito Santo na terra, com a igreja, impede que esse líder mundial apareça. Glória a Deus. Esse homem iníquo, esse homem mau, esse homem que é segundo a eficácia de Satanás, com os poderes malignos, para resolver problema sanitário, problema de saúde, problema econômico. Esse líder que vem enganando as nações, ele só se revelará depois que a igreja for arrebatada. Então vamos se alegrar no Senhor Jesus. Ele vem, pastor, ele vem. Vai surgir esse líder, à luz da Bíblia ele vai surgir. Vai chegar esse líder para resolver o problema econômico das pessoas, problema de saúde, vai chegar, ele vai vir aí. O mundo está se preparando como um palco. Como um palco se prepara para receber o artista, o mundo está todo preparado. Todo mundo, os cientistas, os estudiosos estão analisando, estão dizendo que o mundo está se preparando para um grande acontecimento. E eu vi essa semana um cientista dizer: eu não sei o que é, mas vai acontecer um grande acontecimento que vai desaparecer muita gente da terra. E eu disse: glória a Deus, é a igreja que vai ser arrebatada. Eles não estão entendendo nada, mas quem lê a palavra, quem está antenado com o Espírito Santo, sabe que Jesus já está voltando para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Então disse o apóstolo que aquele que detém, aquele que impede, vai ser tirado da terra. E quando ele for tirado, então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Veja que ele vem com o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, amados, já está profetizado. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tem que se cumprir. O que está acontecendo no mundo hoje, sem dúvida, quem lê Bíblia sabe que é cumprimento da palavra de Deus. Pestilências, guerras,
fomes, mortandade, tudo isso já estava predito na palavra do Senhor, aleluia. Até esse líder que estão pregando que ele vai surgir para resolver o problema, já está tudo na palavra de Deus, que vai haver um grande acontecimento e que vai desaparecer muita gente da terra, já está escrito, é o arrebatamento da Santa Igreja, a noiva do Cordeiro. Meus amados, é bom a gente saber da palavra de Deus para entender os mistérios do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre. Agora veja bem, esse anticristo, né? A origem dele já está na Bíblia desde o Antigo Testamento, que aparece figuras. Era como se Deus estivesse preparando a humanidade para entender o seu projeto. Caim e Lameque, ambos agiram como o anticristo. Foram contra o plano de Deus, foram contra o povo de Deus, foram contra o projeto de Deus, foram desobedientes a Deus. Então já está na palavra de Deus. Poderíamos colocar nesse grupo aí, o faraó do Êxodo. Quem foi o faraó do Êxodo? Um homem que se opôs a Deus, um homem que tentou destruir o povo de Deus, que não queria deixar sair o povo de Deus do Egito. Quem mais poderíamos colocar nessa lista? Amã, aquele perverso sanguinário que tentou destruir o povo de Deus. Por pouco ele não destrói Mardoqueu, não destrói Esther, destrói tudo, todo o povo de Deus. Mas Deus sempre esteve vigiando o seu povo, guardando o seu povo. Satanás arma os seus planos, prepara suas estratégias e Deus vai, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo e dá vitória àquele que confia neles. Mas a gente podia numerar Faraó, podia numerar Amã, podia falar do sanguinário Herodes. Herodes foi outro homem usado por Satanás. Mandou matar as crianças, está lá em São Mateus 2:13. Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque queria matar quem? Matar Jesus. Então, esses líderes que se levantaram, como se fora uma solução do problema, sempre pareceu com alguém que viria usado por Satanás para destruir a raça humana. Desde os tempos bíblicos, muitos se fizeram anticristo, dispuseram-se a perseguir Israel e a igreja de Deus. Pastor, qual a característica mais fácil para mim entender de que esses líderes eram usados por Satanás? Porque sempre se opuseram a Israel, que é o povo de Deus, a menina do olho de Deus, e a igreja, a noiva do Cordeiro. Todo e qualquer líder que se levante contra Israel e contra a igreja, a noiva de Jesus, pode ficar certo, ele está sendo usado como instrumento maligno. Ele não está nos planos do Senhor nosso Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, todos eles só se levantaram para cair. E a igreja está de pé, esperando o toque da trombeta de Deus. Desde os tempos antigos foi assim. Vamos destacar na história, já falamos Carlos Magno, falamos de Napoleão, falamos de Hitler, tantos outros. É que apesar de toda a inteligência do diabo, eu descobri isso, apesar do diabo ser super inteligente, mas ele não sabe quando será o dia nem a hora que a igreja vai ser arrebatada. E ele quer atrapalhar esse plano de Deus. Ele quer atrapalhar esse projeto de Deus. Então o que é que ele faz? Ele fica em todo o tempo usando homens, usando projetos para tentar impedir o rapto da igreja. Toda a vida ele criou planos. Lembra de Amã? Que plano terrível para destruir o povo de Deus, mas não conseguiu. Homens, ele usou homens, mas nunca conseguiu. E agora o apóstolo João nos faz aqui uma denúncia séria, uma denúncia profética, para quem é conhecedor da palavra, para quem vem nos acompanhando nesses cultos de sexta-feira aqui, já está com a resposta pronta. 1 João capítulo 2, versículo 18. Olha o que é que o apóstolo vai dizer para nós. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O apóstolo João, ele está aqui dando para nós
um segredo revelado. Ele fala exatamente que a igreja são os filhinhos de Deus. Depois ele diz: olha, filhinhos, é já a última hora. A igreja está vivendo na última volta dos ponteiros do relógio profético de Deus. Na verdade, Deus abriu um parênteses para nós, gentios. O projeto de salvação de Deus era para Israel. Israel falhou e aí abriu-se um espaço para a igreja, para os gentios. Então nós estamos na última volta dos ponteiros do relógio de Deus. Estamos na última hora. E João nos revela aí um segredo maravilhoso. Como ouvistes que vem o anticristo? Porque a igreja primitiva sempre era doutrinada pelos apóstolos a respeito da vinda desse líder mundial para resolver os problemas mundiais. E ele se chamaria o anticristo. Mas João foi mais além. Ele disse: olha, também agora muitos se têm feito anticristos. João fala do velho anticristo, a velha serpente, o diabo, Satanás, mas diz que também muitos iam se fazer diabo. Muitos iam se fazer anticristo. Anticristo, a palavra anti quer dizer contra. No grego, anti é contra. Então, contra Cristo. Quem é contra a igreja é contra Cristo. Quando Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco e teve aquele encontro com Jesus, que foi que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que tu persegue os crentes? Foi assim? Não. Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Porque quem persegue a igreja de Jesus, persegue ao próprio Jesus. Então, quando a Bíblia fala de anticristo, está falando de alguém que se levanta contra Cristo. E como é que eu me levanto contra Cristo se Cristo está no céu? Quando você se levanta contra um seguidor de Cristo, um adorador de Cristo, um filhinho de Cristo, um servo de Cristo, você está se levantando contra o próprio Cristo, e a Bíblia lhe chama de anticristo. Glória a Deus. E disse mais o apóstolo, revelando-nos uma palavra, ele disse: olha, muitos nesse tempo vão se fazer anticristos, por onde vocês vão conhecer que é já a última hora. Então, amados, nós estamos vivendo uma hora profética, um momento profético. Glória a Deus, precisamos entender essas coisas. Agora, quais os títulos desse líder mundial? Aqui, na primeira epístola de João, ele é chamado de anticristo, quer dizer, contra Cristo. O apóstolo João sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar o anticristo. Esse líder chamou ele de anticristo, contra Cristo, não é? Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 1, ele vai aparecer lá como a besta que sobe da terra. Olha lá, Apocalipse 13, 1, você está com Bíblia? E eu pus-me sobre a areia do mar. A areia do mar aí fala das nações. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Daqui a pouco eu vou lhe explicar por que ele é chamado de besta. Uma besta que tinha 7 cabeças. Que são 7 cabeças? 7 líderes. E 10 chifres, 10 nações. E sobre os seus chifres, 10 diademas. Diademas fala de coroas, fala de recompensa. Nações recompensadas, nações privilegiadas. E sobre as suas cabeças tinha um nome de blasfêmia. Então João, na sua revelação, ele vê o surgimento do anticristo. Vê o surgimento do anticristo como uma besta. A palavra besta, no grego, perion, quer dizer animal feroz, animal selvagem. O que é que João está dizendo? Esse líder é alguém sem coração, é alguém bruto como um animal selvagem, mas que vai se levantar, tendo domínio sobre nações, sobre governantes, sobre nações que já receberam coroas, diademas, recompensas, e que se levantarão blasfemando contra Deus. Amados, isso é muito sério. A palavra de Deus nos revela o nome dele, besta, a besta que sobe do mar. Se a gente retroagir a Daniel, profeta, lá no capítulo 9, versículo 26, nós vamos encontrar que Daniel viu ele aparecendo ali como o príncipe que há de vir.
um príncipe que vai surgir com poderes, né? Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir, olha, o príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que cidade é essa? Jerusalém, e o santuário que vai ser reerguido em Jerusalém, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então aqui Daniel já ouviu surgindo como um príncipe poderoso, mas ele vem com tanto poder que vai enganar até a Israel. Você vai ver lá adiante que ele faz um pacto de 7 anos com Israel, e nos primeiros 3 anos e meio tenta enganar as nações, fazendo sinais e prodígios de mentira, resolvendo os problemas econômicos. Imagine se surgisse alguém agora, um líder mundial, dizendo: olha, eu posso curar essa pestilência, essa pandemia que está aí, eu vou resolver agora o problema. Essa questão do desemprego, só no Brasil 20 milhões de brasileiros desempregados, nos Estados Unidos 26 milhões de americanos desempregados. Eu vou dar emprego a todo mundo, eu vou resolver agora o problema de todo mundo, eu vou colocar no banco agora, em vez de R$600, eu vou colocar R$6.000 para cada brasileiro. Eita! Tinha gente aqui que ia dar glória de todo tamanho, não é? Imagine que líder esse, não é? Que líder, glória a Deus. Então alguém ia dizer: esse é o Cristo, esse é o Cristo. Ele ia se levantar como príncipe, ia ser adorado. Até Israel ia fazer o pacto, porque Israel vai fazer o pacto com ele, que ele vai conseguir enganar as nações. Só que no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai destruir o templo, vai entrar em Jerusalém, que é a cidade, vai tentar sentar no trono e vai querer ser adorado. Israel não adora outro Deus, aleluia, só adora o Deus vivo e verdadeiro. Aí vai romper o pacto, e aí a Bíblia diz que haverá guerra até o fim. Amados irmãos, está chegando a hora de partir. Está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, por sua vez, falou deste líder, deste homem, disse que ele ia chegar mentindo, enganando os incautos, porque Jesus veio no seu nome. São João capítulo 5 e o versículo 43, Jesus disse: eu vim em meu nome, mas vocês não creram. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Era uma denúncia que Jesus estava fazendo daquele povo que não quiseram crer nele. Glória a Deus. Se o diabo vem degradando-se desde que foi expulso do céu, o mesmo acontece com os seus seguidores. Paulo, segundo a Timóteo 3,13, disse: mas os homens maus, disse Paulo, e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo vai mostrando aqui que cada dia a situação vai ficando mais difícil. A profecia do apóstolo cumpre-se rigorosamente em nossos dias. Se você observar direitinho as profecias dos profetas de Deus, dos apóstolos de Deus, elas estão se cumprindo nesse ritmo de depravação total e absoluta. Aí aparece esse vírus, não é? O novo coronavírus apareceu aí de fato e se tornou uma imensa oportunidade. Observe isso. Se tornou uma imensa oportunidade para acelerar esse projeto globalista e apocalíptico. O que eu estou tentando lhe mostrar é que através dessa pandemia está acelerando o processo de preparação do mundo para receber o anticristo. Já antes dessa pandemia se falava em um alarmismo climático. Quem não lembra? Falava-se que as calotas polares estavam se desmanchando, porque os raios solares, ultravioleta, estavam exatamente fazendo com que o gelo derretesse, as cidades iam ser inundadas. Hoje já não se fala mais nisso. Falava-se de ideologia de gênero. Lembra? Há poucos dias atrás, o tema das palestras, dos debates, era ideologia de gênero. Mas era tudo levando assuntos contra Deus, contra o projeto de Deus.
levando a terra, a humanidade a um desespero. Hoje já quase ninguém fala mais, nem se ouve falar ideologia de gênero. Dogmatismo politicamente correto. Há pouco tempo atrás, nas universidades, só se falava em dogmas politicamente corretos. O homem precisa falar politicamente correto. Os líderes precisam ser politicamente corretos. Hoje ninguém está mais falando isso. Parece que nunca ouvimos falar nisso. Processo imigratório. Até pouco tempo os líderes políticos estavam, olha, vamos fechar a imigração, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém das nações. Hoje, a gente está ouvindo as preocupações de outra forma. Racionalismo. Reorganização da sociedade por princípio de raça. Veja, quanto tema levando a humanidade ao desespero. Antinacionalismo, cientificismo. E nós, no meio cristão, só observando o que estava acontecendo na terra, o mundo descendo como um carro velho sem freio, como que ninguém conseguia mais parar, e a igreja pregando, vai acontecer, a coisa está sem freio. Não tem quem consiga mais despertar a igreja. Não tem quem consiga mais pregar para as pessoas. As pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas não querem mais vir à igreja. Os templos, dificilmente chega alguém para ouvir a palavra. O que é que está acontecendo, Jesus? Lá fora, as pessoas criticando Deus. A deterioração dos incrédulos cada dia, zombando dos símbolos sagrados. Vocês já se esqueceram disso? Até pouco tempo atrás, as escolas de samba estavam desfilando, zombando dos símbolos sagrados. Zombando da cruz, zombando de Jesus, zombando da Bíblia Sagrada, criticando até o próprio Jesus. E pensavam que ia ficar por isso mesmo. Pensavam que ia ficar de graça. Mas o nosso Deus, Ele não dorme, nem dormita. Ele está acordado, Ele está no trono. É que Ele é longânimo, é que Ele é paciente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E agora a humanidade está sendo chacoalhada, mas a igreja de Jesus não deve ficar com medo. A igreja de Jesus não pode baixar sua cabeça. O próprio Jesus profetizou dizendo, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. A coisa chegou a tal ponto que no mundo hoje não é difícil para Satanás ele eleger duas pessoas, como João viu no Apocalipse, e dizer, aqui está as duas bestas do Apocalipse. Se ele quiser, não só tem duas. Tem 20, tem 200. Tem tanta besta fera por aí espalhada no mundo hoje. Glória a Jesus. Se Satanás quiser escolher alguém, ele vai achar os montes, porque o homem tem dado as costas para Deus. O homem tem se levantado contra Deus. O homem tem se levantado contra Jesus. O homem tem desprezado a palavra do Senhor. Irmão, e a Bíblia Sagrada não é um livro, não é história de carochinha, não é um livro qualquer, não. A palavra de Deus, ela tem que ter o seu cumprimento. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A lei da semeadura é uma lei irrevogável. O homem vinha semeando, e agora está colhendo. Cabe aqui agora uma pergunta intrigante. Por que em todos os lugares na Bíblia Satanás aparece, especialmente no Apocalipse, recebe o nome de besta? Para falar exatamente da ferocidade desse líder que vai surgir. Besta, Therion, quer dizer animal selvagem. Um dele vai surgir do mar, o outro da terra. Um é um líder político, o outro é um líder religioso. Glória a Jesus. Amados irmãos, Deus ainda está no controle da história. Eu tenho pregado aqui que Deus não soltou a rédea ainda não da história. Tem gente pensando que Deus soltou a rédea. Soltou não, senhor, soltou não, senhora. Deus dá corda, mas ele fica segurando na ponta da corda.
E daqui a pouco ele puxa a corda e vai ter uma prestação de conta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Alguém já tinha marcado para o dia 14 de maio uma reunião no dia do aniversário de Israel, quando Israel estivesse completando 72 anos, 10 nações iam se reunir. Glória a Jesus. Não vou dizer o lugar, porque vocês já sabem onde era o lugar, né? Ia ter uma reunião para traçar algum plano a respeito da humanidade e em especial Israel. O plano frustrou. No lugar onde estava marcada a reunião, ninguém pode mais entrar. Está tudo vazio. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque Deus ainda controla tudo, irmão. Deus ainda está no controle da terra, Deus ainda está no controle da história. Deus controla as nações, Deus controla a minha vida, Deus controla a sua vida, Deus controla até o fio de cabelo da minha e da sua cabeça. Que Deus tremendo é esse nosso. Então a Bíblia fala aqui desses líderes que vão surgir. Um líder político e outro líder religioso. Eles representam em síntese os animalescos, líderes que sempre surgiram contra Israel e contra a igreja, maltratando Israel e perseguindo a igreja de Cristo. Ô pastor, e a igreja já foi arrebatada? Não, a igreja está na terra. E o Espírito Santo já foi? Não, o Espírito Santo ainda está com a igreja. É que a igreja, biblicamente falando, ela ainda passa pelo princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Não pense que é o fim ainda não. Não pense que acabou não. Ainda tem mais aperto por aí. Ainda vem mais crise por aí. Ainda vem mais pandemias por aí. É a Bíblia que diz. Só que a igreja não vai estar mais aqui na terra. Já vai estar nas bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus por isso. Esses homens, eles são representados através de Daniel, falando do reino babilônico, que foi um reino de orgulho, né? Que é representado pelo leão. Daniel mostra esses líderes no reino persa, que ele é voraz como o urso. Daniel mostra, né, no Império Grego, sobre Alexandre o Grande, a sua velocidade, como a velocidade do leopardo. São líderes que se comparam a esse líder que está para vir. Vai ser orgulhoso, voraz e vai ser de uma velocidade tremenda para resolver as coisas. Meus amados irmãos, a palavra de Deus não nos deixa sermos enganados. Daniel 7,7 fala de um animal terribilíssimo e indescritível, cheio de chifres, cheio de cabeças, um verdadeiro império, um governante com muitos poderes, poderes que serão recebidos de Satanás, os piores seres humanos da terra, poderão ser um dos escolhidos para ser usado pelo diabo nesse tempo. Meus queridos irmãos, e a igreja do Senhor, o que fazer nesse tempo? Como a igreja do Senhor deve reagir? Aleluia. Imagine se nesses dias aparecesse alguém com poderes sobrenaturais para resolver problemas de saúde mundial, problemas financeiros globais, seria por certo adorado como se fora o Cristo. Mas olha a advertência do Senhor Jesus. São Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, que se porventura fora, enganariam até os escolhidos. Essa palavra é uma palavra de advertência. Quem for arrebatado, vai para o céu. Quem ficar, vai entender essas palavras proféticas que eu estou dando aqui essa noite. Vai se levantar esse líder, e você não pode crer nele, não pode aceitar o que ele diz. Pode selar sua salvação com seu próprio sangue. Agora eu já lhe digo, se hoje está difícil, com a ajuda do Espírito Santo na terra, imagine naqueles dias,
sem o Espírito Santo. Amados, é um assunto que nos leva a refletir muito a respeito. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Eu estou aqui com a King James atualizada. Elas, filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O que a igreja pode fazer nesta última hora? Você já me ouviu até agora, por certo, está pensando, o que a igreja pode fazer nesta última hora? Eu vou lhe dar 7 situações para a gente fechar essa mensagem, que a igreja precisa fazer nesta última hora. Em Êxodo capítulo 12, versículo 29 a 31, nós encontramos que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Perto da meia-noite. Aconteceu naquela noite. Na corrigida diz perto da meia-noite. Aconteceu meia-noite. O que é meia-noite? Meia-noite é a última hora do dia. No Egito havia mortandade. Havia morte por todos os lados. Todas as casas. Quando a Bíblia diz do palácio do rei até o campo dos animais, está dizendo que houve uma mortandade generalizada. O que é que está acontecendo na terra? Mortandade para todos os lados. Não tem rico, não tem pobre, não tem rei, não tem rainha, não tem plebeu, não tem ignorante, sábio, não tem. Está morrendo em todo canto, em toda casa, em todos os países, em todas as nações do mundo. A mortandade está assolando. Mas olha o que aconteceu nesta hora. Faraó levantou-se de noite, versículo 30. Ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia o quê? Um grande clamor no Egito. Porque não havia casa em que não houvesse um morto. Gente, as histórias estão na Bíblia, não é para ser lida apenas como uma história que ficou no passado. É Deus nos dando princípios, é Deus nos contando fatos acontecidos para lições. Havia um grande clamor no Egito. Eu pergunto, há ou não há hoje um clamor em toda a terra? Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França, no Brasil, no Chile, na Bolívia, para onde você for, há um clamor generalizado na terra. Versículo 31, olha o que diz. Então chamou a Moisés e Arão de noite, Senhor Faraó, e disse: levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. De repente Faraó se levantou, aquele líder cruel que oprimia o povo de Deus, não aguentou mais a presença do povo de Deus ali. Ele entendeu que eles estavam oprimindo o povo de Deus, e aquilo que estava acontecendo era uma consequência, porque eles estavam oprimindo o povo de Israel. E aí Faraó disse: vão embora daqui. Está chegando a hora da igreja partir. Está chegando a hora que esse mundo não vai aguentar mais a presença da igreja na terra, e vai dizer: saiam daqui, vão logo para o céu, saiam daqui, vão embora. E a igreja vai subir para a glória celestial. Meia-noite Israel saiu do Egito. Olha Ruth capítulo 3, por favor, versículo 8. Olha o que disse a palavra do Senhor. E sucedeu que pela meia-noite, última hora do dia, última hora, meia-noite, o homem estremeceu. Quem era esse homem? Boaz, o remidor. Estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Que horas? Meia-noite, a última hora do dia. Foi o que aconteceu? O remidor estremeceu. Aleluia. Meia-noite, Jesus já está estremecendo lá no trono.
Meia-noite, aleluia, Jesus já está querendo se levantar para vir buscar a sua noiva. Eu imagino, aleluia, isso é uma imagem que passa na minha mente e no meu coração. Jesus olhando para a igreja, sofrendo aqui na terra e já dizendo: meu Pai, não já chegou a hora, meu Pai? Eu já estou querendo ir, eu já estou estremecendo por ela. Agora, enquanto o remidor estremece para voltar, para vir buscar a noiva, diz que a noiva jazia a seus pés. Então não é tempo de crente estar brincando de ser crente. Não é tempo de crente estar brincando de redes sociais. Redes sociais agora é para ouvir a palavra, é para meditar nas coisas de Deus, é para ouvir as coisas de Deus. Aleluia! Não é hora de estar em praça, não é hora de estar por aí, é hora de estar aos pés do remidor. É isso que a igreja deve fazer nesta última hora. Mas tem mais aqui. Juízes capítulo 7, versículo 19. Chegou, pois, Gideão com os 100 homens, e com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Gideão, meia-noite, havendo sido pouco trocada as guardas, então tocaram a buzina. Fizeram o quê? Tocaram as buzinas. Que mais? Quebraram os cântaros que tinha nas suas mãos, e apareceu o quê? As tochas de fogo. Meia-noite, Gideão estava no campo de batalha. Os inimigos estavam acampados. Gideão deu a ordem: vamos tocar as buzinas. Quando eu tocar minha buzina, vocês tocam a buzina de vocês. Quando eu quebrar o meu cântaro, quebro de vocês. Vai aparecer as tochas de fogo. Amados, estamos na meia-noite. Filhinhos, é já a última hora. Pastor, o que é que a igreja pode fazer nesta hora? É tempo de tocar a buzina. Pastor, porque o senhor não para de pregar, o senhor prega demais. É a buzina, meu filho, que eu tenho que tocar, que são as últimas tocadas que o pastor está dando. Aleluia! São as últimas oportunidades que a igreja está tendo, então temos que tocar a buzina. Mas tem também que quebrar os cântaros. Tem que haver quebrantamento, aleluia. E havendo quebrantamento, as tochas de fogo vão aparecer, e os inimigos vão ser, aleluia, desbaratados, e o povo de Deus vai cantar o hino da vitória. Juízes 16, versículo 3, tem outra atitude que a igreja pode tomar nesta última hora. Porém, Sansão deitou-se. Quem? Sansão deitou-se até que horas? Meia-noite, a última hora. E à meia-noite ele se levantou. Meia-noite ele se levantou, aleluia. Arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, juntamente com as trancas tomou, pondo-as sobre os seus ombros, levantou-se para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Meia-noite, Sansão estava prostrado, Sansão estava caído, mas meia-noite ele se levantou, aleluia. É tempo de se levantar. Você que está prostrado, você que está caído, meu filho, é meia-noite, o dia está terminando, aleluia, é já a última hora. Sansão se levantou, e quando ele se levantou, o Espírito Santo encheu Sansão, e ele arrancou as portas da cidade, colocou nos ombros e saiu para a vitória. Se levante em nome de Jesus. Você que ouve esta palavra, não foi por acaso que você ligou esse celular, aleluia, esse smartphone, para ouvir esta palavra. É tempo de se levantar. Levante-se, que o Espírito Santo ainda está na terra, vai lhe ajudar. Você vai arrancar essas portas e você vai sair vitorioso dessa, em nome de Jesus. Vamos para a quinta atitude da igreja. Salmo 119, verso 62. À meia-noite. Que horas? À meia-noite. A última hora, meia-noite me levantarei. Para quê, Davi? Para quê, salmista? Para te louvar pelos teus justos juízos. Meia-noite, última hora, é hora de se levantar para louvar. Se eu fosse você essa noite, antes de dormir, eu ainda louvava a Deus com hino. Louve a Deus, é meia-noite, é a última hora. Não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de estar triste. Não, igreja, vocês conhecem a palavra. A igreja do Senhor é uma igreja ensinada e sabe que o que eu estou pregando aqui está escrito, é profecia bíblica. Meia-noite é tempo de se levantar
para louvar a Deus. Aleluia. São Mateus 25, 6 está a sexta atitude. O que é que a igreja deve fazer? Mas à meia-noite, que horas? À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aleluia. É tempo de sair ao encontro do noivo. É tempo de buscar azeite para a lamparina. É tempo de manter comunhão com o Espírito Santo. É tempo de buscar renovo. É tempo de estar ligado com o Espírito Santo 24 horas. Porque a qualquer momento vai se ouvir o clamor, vai se ouvir o grito. Aleluia, como diz na NVI, meia-noite se ouviu o grito. O noivo vem aí. O noivo vem aí. Aleluia. Atos 16, 25, 26. Eu vou terminar com essa sétima atitude. Perto da meia-noite. Que horas? Perto da meia-noite. Última hora. Paulo e Silas oravam e cantavam. O que é que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. É a meia-noite. Filhinhos, é a última hora. Aleluia. É tempo de orar e é tempo de cantar hino a Deus. Os presos estão por aí, onde você mora. Tem muito preso que está em casa. Aproveite que eles estão presos, não pode nem sair de casa. Aí você abre a sua harpa e começa a cantar.